Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins, eu sou engenheiro civil e diagnóstico e eu vou acompanhar vocês nessa aula de patologia na construção civil. A gente vai agora contextualizar um pouco a engenharia diagnóstica, já que ela é a precursora e que ela gerencia as patologias na construção civil. Então, para falar um pouco de patologias, a gente precisa entender um pouco o que é que o engenheiro diagnóstico faz. A engenharia diagnóstica, na verdade, não surgiu bem delimitada. Ela surgiu em 99, definido mais ou menos pelos nossos colegas engenheiros, como novas metodologias para evitar acidentes e apurar responsabilidades. Já em 2000, com as normas de inspeção predial e a ajuda dos peritos judiciais e engenheiros diagnósticos, que começaram a se intitular dessa maneira, a engenharia diagnóstica começou a ganhar forma, mas ainda assim sem um conceito bem definido e sem uma estratégia de trabalho também bem delimitada. Já em 2005, a gente podia delimitar a engenharia diagnóstica como exames nas diversas fases de empreendimento. E isso vocês vão ver daqui a pouco, que ganhou o nome das ferramentas da engenharia diagnóstica. Já em 2009, criou-se um conceito um pouco mais aproximado do que a gente usa hoje em dia, que a engenharia diagnóstica nada mais é que a arte de criar ações proativas por meio de diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, visando a qualidade total. Foi a primeira vez que, de uma forma conceitual, a engenharia diagnóstica se associou à qualidade. E vocês vão perceber ao ler correr do curso que a qualidade total está aproximada sempre das investigações técnicas e das patologias, já que a gente precisa de qualidade para evitar que essas patologias apareçam durante a execução e durante o uso das construções civis. Em 2011, criaram um conceito da arte de distinguir anomalias por meio de procedimentos técnicos, que é um resumo muito superficial do que a engenharia diagnóstica na verdade é. Já em 2013, com a criação da NBR 15575, que é a norma de desempenho, a investigação técnica das manifestações patológicas prediais, como anomalias desconstrutivas, falhas de manutenção e irregularidades de uso, segundo diretrizes técnicas para aprimorar a qualidade ou determinar responsabilidades, foi o conceito adotado e atrelado à engenharia diagnóstica. Então vocês podem ver que de 2009 para 2013, a qualidade novamente foi associada à engenharia diagnóstica. Então, para falar um pouquinho mais da qualidade, a NBR conceituou a qualidade total como a ação proativa do conhecimento da verdade do fato para eliminação de anomalias, melhoria da produtividade e implantação de novidades nos produtos. Então você percebe que, mais uma vez, vem aquela história de prevenir para não remediar. Então vamos eliminar anomalias, melhorar a produtividade e implantar novidade nos produtos para garantir uma qualidade e melhorar a situação para o cliente. No conceito é adequação ao uso ou conformidade com os requisitos, que inclusive a norma 15575 traz muitos conceitos que a gente tem que se adequar. A engenharia civil vai passar por muitas mudanças durante essa nova década. E os requisitos essenciais são eliminar anomalias com a prevenção, claro, melhorar a produtividade, como acompanhando, verificando sempre a execução, fazendo auditoria de conformidade, que vocês vão entender um pouquinho melhor mais para frente, e melhorar o atendimento e inovar. Então sempre buscar uma inovação ao produto, às nossas construções civis, mas ainda assim acompanhando desde o início do processo para garantir que as patologias não venham atrapalhar o nosso mercado. Bom, a engenharia diagnóstica então foi definida mais recentemente pelos autores que a gente vai utilizar durante esse curso como a disciplina do processo de determinação dos diagnósticos de manifestações patológicas e perdas de desempenho das construções através de investigações técnicas, que é o TETRAIM, que eu vou falar para vocês na próxima aula, visando reparações e aprimoramentos de qualidade total ou a apuração de responsabilidades. Então agora, nesse conceito, a gente consegue ver basicamente todas as atividades da engenharia diagnóstica de forma resumida, que a gente estuda, faz o diagnóstico das manifestações patológicas, a gente analisa a perda de desempenho, que está atrelada à norma 15575, que a gente vai usar muito, das construções, e as investigações técnicas, buscando reparar, que são as nossas consultorias, as nossas prescrições técnicas, e aprimorar a qualidade total, que a gente sempre busca mecanismos para que a nossa execução, a nossa mão de obra seja sempre mais qualificada possível e que a nossa execução não fuja do que os projetos ou que as normas preconizam. Então agora eu pergunto para vocês, para a gente começar a trazer alguns novos conceitos das ferramentas da engenharia diagnóstica, qual é a diferença entre vistoria e inspeção, que eu acredito que muitos de vocês ainda não tenham isso muito bem delimitado, e entre as prestações de serviços da engenharia diagnóstica, qual requer mais aprofundamento técnico, que é o que eu vou explicar para vocês agora.
Dentro da engenharia diagnóstica, então, nós temos essas 5 principais ferramentas que vocês estão vendo aqui, que são a auditoria, a perícia, a vistoria, a inspeção e a consultoria. E agora a gente vai fazer o conceito para vocês entenderem. A vistoria é a constatação técnica de determinado fato, condição ou direito relativo a um objeto. Então a palavra-chave para a vistoria seria a constatação. Ela nada mais é do que constatar, analisar de forma superficial as situações, os fatos que ali estão dispostos para a gente. Já na inspeção, é a análise técnica de fato, condição ou direito relativo a um objeto. Então a palavra-chave técnica da inspeção é análise. Então a gente vai ficar sempre atento que a inspeção sempre vai estar atrelada a analisar um fato, a uma condição. Então já usa um outro conhecimento que não estava já presente na vistoria. Na auditoria, a gente pode dizer que é o atestamento ou não da conformidade de um fato, condição ou direito relativo a um objeto. Então a palavra-chave de auditoria, ou as palavras-chave, que no caso aqui seria mais ou menos uma frase, é o atestamento ou não da conformidade. Sempre comparando com alguma referência que seja um manual, que seja um projeto, que seja uma norma. Então a auditoria ela está ali para conferir se as coisas estão conforme algum referencial escrito. Já a perícia é a apuração técnica das origens, causas e mecanismos de ação de um fato, condição ou direito relativo a um objeto. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar muito de perícia, mas não sabiam que existia essa diferença entre essas ferramentas da engenharia diagnóstica. Então, a palavra-chave ou as palavras-chave de perícia seriam a apuração técnica de origens, causas e mecanismos de ação. Então, ficar sempre atento a isso. E a consultoria nada mais é o que o prognóstico ou prescrição técnica a respeito de um fato, condição ou direito relativo a um objeto. Então, o prognóstico e ou prescrição. Então, a consultoria é o último passo da engenharia diagnóstica. Vocês podem perceber que existe uma certa hierarquia dentro desses conceitos e dentro dessas ferramentas. Então, fiquem atentos. Nós, como profissionais, devemos nos atentar à nomenclatura sempre, principalmente por questões legais. Quando você fecha com um cliente que você vai dar um laudo de vistoria, execute uma vistoria, fique atento ao conceito de vistoria, o que é que ela oferece. Se você vai oferecer um laudo de inspeção, atente-se ao que a inspeção oferece, para você não ter nenhum problema em questão legal, principalmente. E quanto à perícia, que é muito disseminado aí, o senso comum fala muito de perícia para serviços de engenharia, de vistoria, de inspeção, de auditoria. Tenham cuidado com isso. A perícia, ela analisa tecnicamente os mecanismos de ação, origem e causas das manifestações patológicas ou das situações que ocorreram. Então, ela requer um aprofundamento muito maior, como eu ainda vou mostrar mais ainda para vocês. Então, tenham cuidado com o nome certo, que nós somos profissionais e a gente precisa vender para o nosso cliente o serviço correto. Então, como eu tinha dito, dentro da engenharia diagnóstica existe uma certa hierarquia. A vistoria, como o primeiro degrau, que é um degrau mais suave, mais tranquilo, ela constata os fatos, então ela é muito mais superficial, ela abrange muito menos de conhecimento. Você precisa ir lá e constatar um fato, visualizar e registrar aquilo de maneira técnica. Já na inspeção, você sobe um degrau, porque você precisa da expertise do profissional, você precisa do conhecimento técnico, e é um plus na vistoria. Já na auditoria, aí você sobe mais um degrau, porque além da inspeção, você vai precisar conferir aquilo ali com algum material, com a norma, com o projeto, com algum texto, algum contrato, para conferir se de fato ele está batendo e se está de acordo conforme o que foi solicitado pelo cliente. Já na perícia, é um penúltimo degrau, é um degrau muito avançado e ela necessita de investigação técnica, de ensaio técnico, então vamos ter muito cuidado com a perícia, que a gente fala muito em perícia, mas às vezes a gente não está oferecendo uma perícia. E por último, a consultoria, que precisa dos degraus abaixo, e ela oferece ao cliente as soluções, as maneiras de corrigir aqueles problemas, as manifestações patológicas, os erros construtivos, os vícios construtivos, enfim. Na consultoria, você precisa de todos os degraus abaixo. Então, vamos destrinchar aqui mais um pouquinho, conceituando ainda as ferramentas da engenharia diagnóstica. Então, dentro da vistoria e inspeção, nós temos a sintomatologia, que no caso, como falei, a constatação, a anamnese, a análise. É uma coisa mais superficial, que é como se você fosse numa visita médica e você perguntasse ao médico, poxa, eu estou sentindo isso,
eu estou com tais sintomas, eu estou com a mancha na pele, e ele vai conseguir lhe dizer superficialmente, com a expertise dele, do conhecimento dele, do profissional, o que ele acredita que seja. É um diagnóstico um pouco mais superficial, ali você não tem certeza, você não tem como garantir que aquele é o problema. Já nos degraus acima, a gente garante que a etiologia, o que é a etiologia? Ela estuda os mecanismos, como aquilo ali funciona. Então, os efeitos, as origens, as causas, os agentes, os mecanismos de ação, os fatores de agravamento, tudo isso é estudado dentro da auditoria e da perícia. Então, nesses dois degraus, você tem uma abrangência um pouco maior, você entende como aquela situação está ocorrendo e você garante, através de manuais, de norma, de investigação técnica, de ensaio técnico. Então, é um cenário um pouco mais seguro para o profissional. E por último, vem a terapêutica, com a prescrição ou prognóstico, que é a consultoria, que é quando você garante ao cliente a forma de resolver o problema, como solucionar, como ele ocorreu, e você dá uma segurança um pouco maior. É o último degrau da engenharia diagnóstica. Então, por hoje é só. Essa foi a aula de hoje. E na parte 2 eu vou mostrar um pouquinho mais a vocês o que é que acontece dentro dessas ferramentas e como as patologias começam a linkar com as ferramentas da engenharia diagnóstica. Um abraço.